12 de julho, dia do beato André de Rino, criança mártir de 3 anos assassinada ritualmente pelos judeus. André Oschner von Rino, também conhecido como André Oschner, é um beato da Igreja Católica Apostólica Romana. Um escritor posterior alegou que o menino de 3 anos havia sido assassinado ritualmente pelos judeus na vila de Rio do Norte, atualmente parte da Áustria. A história é um exemplo de libelo de sangue comum na Europa medieval. Andreu, se é que existiu, era filho dos diaristas Simon e Maria Oschner. Após a morte do pai, a mãe teria confiado a criança ao tio Johann Meyer, um estalajadeiro. Em 12 de julho de 1462, Andreu desapareceu e sua mãe encontrou seu corpo pendurado em uma árvore em uma floresta próxima. O tio alegou ter vendido a criança a alguns mercadores viajantes. O corpo da criança foi enterrado em um cemitério de A Paz, sem qualquer investigação. Em 1619, Hippolyte Guarinoni supostamente ouviu uma história sobre um garotinho enterrado em Rio que havia sido assassinado por judeus e sonhou que seu ano de morte era 1462. Pesquisas sugerem que uma criança chamada Andreas Oschner talvez nunca tenha existido. No entanto, as celebrações do culto começaram em 1621 e, no final do século XVII, ocorreram em toda a região do Tirol. Por volta de 1677 a 1685, os habitantes de Rio transferiram solenemente o corpo de André para lá, imitando o culto a Simão de Trento. A suposta cena do crime, conhecida como Judenstei ou Pedra dos Judeus, tornou-se um local de peregrinação e foco de antissemitismo na região. No ano de 1462, na aldeia de Rino, no Tirol, vários judeus convenceram um pobre fazendeiro a entregar seu filho pequeno em troca de uma grande quantia em dinheiro. Levaram a criança para a floresta, onde, sobre uma grande pedra, a martirizaram até a morte da maneira mais indizível. Desde então, a pedra passou a ser chamada de Pedra dos Judeus. Depois, penduraram o corpo mutilado em uma bétula não muito longe de uma ponte. A mãe da criança estava trabalhando no campo quando o assassinato ocorreu. De repente, ela pensou em seu filho e, sem saber porquê, foi tomada pelo medo. Enquanto isso, 3 gotas de sangue fresco caíram em sua mão, uma após a outra. Cheia de terror, ela correu para casa e perguntou por seu filho. Seu marido a levou para dentro e confessou o que havia feito. Ele estava prestes a mostrar a ela o dinheiro que os libertaria da pobreza, mas ele havia se transformado em folhas. Então o pai enlouqueceu e morreu de tristeza, mas a mãe saiu e procurou seu filho. Ela o encontrou pendurado na árvore e, com lágrimas quentes, o desceu e o levou para a igreja em Rim. Ele está lá até hoje, e as pessoas o consideram uma criança sagrada. Eles também trouxeram a pedra dos judeus para lá. Segundo a lenda, um pastor cortou a bétula na qual a criança estava pendurada, mas quando tentou levá-la para casa, quebrou a perna e morreu devido ao ferimento. Em 1752, o Papa Bento XIV beatificou Anderu, mas em 1755 recusou-se a canonizar Lu e declarou que a Igreja Romana não o venerava formalmente. Apresentações teatrais populares baseadas nos escritos de Guarinoni foram realizadas até 1954 e facilitaram a disseminação da lenda do libelo de sangue. Os irmãos Grimm reviveram a história em 1816, quando publicaram o primeiro volume de suas lendas alemãs. Em 1893, foi publicado o livro 4 Crianças Tirolesas Vítimas do Fanatismo Assídico, do padre vienense Joseph Deckert. O culto a Andero von Riem persistiu na Áustria até a década de 1990. Em 1985, o bispo de Innsbruck, Reinhold Stecher, ordenou a transferência do corpo da igreja para o cemitério de Judenstei e proibiu seu culto em 1994. Alguns cristãos ultraconservadores ainda fazem uma procissão até seu túmulo todos os anos.